Espero que todo mundo esteja bem. Estamos eu aqui e a Júlia Dimas. Mais uma aulinha do cursinho, tá certo? Hoje nosso assunto vai ser sobre geometria no triângulo, no círculo, no quadrilátero. Enfim, serão vários assuntos ao mesmo tempo. E aí faremos algumas revisões legais aí. A primeira, vamos começar a questão do triângulo, né? O que é um triângulo? Triângulos são figuras geométricas com três ângulos. O pessoal fala que são três lados, né? Isso é para criancinha que está começando o sexto ano, sétimo ano. Mas o nome triângulo já sugere, né? Triângulo, três ângulos. Tem três ângulos ali, figura fechada, é um triângulo. Tudo bem? Então, isso aqui, ele é um triângulo. E existem diversos tipos de triângulos, diversos. Professor, eu preciso decorar os nomes dos triângulos? Vai te ajudar muito se você souber o nome dos triângulos. Porque às vezes não tem o triângulo desenhado. Você precisa saber que tipo de triângulo que é. Então, existem dois tipos que a gente pode falar de classificação dos triângulos. Quais são? Então, quais seriam as classificações? Uma, vou até colocar aqui da lousa, de acordo com os lados. Eita, professor, de acordo com a medida dos lados? Sim, são três. Um é chamado de equilátero, certo? O outro é chamado de isósceles. E outro é chamado de escaleno. Vocês saberiam falar para mim quais seriam essas propriedades, né? O que eu posso dizer com isso? O cara pode falar assim, ó, sabendo que no lado do o lado do triângulo equilátero é 4 metros, calcule o perímetro. Meu, ele só vai falar um lado. Porque quando ele fala que tipo de triângulo que é, ele já tá te dando uma dica. Ele não precisa falar, não precisa estar desenhado o triângulo, você pode até desenhar, mas não precisa ficar ele desenhando após a partir do momento que ele deu essa informação. Então, o que significa triângulo equilátero? São triângulos com três lados iguais. Certo? Tem três lados iguais, é um triângulo equilátero. Já um triângulo isósceles são dois lados iguais. E um triângulo escaleno, todos lados diferentes. Falou em triângulo, né? Se não tiver desenhado, ele vai estar escrito num texto, ele pode dar uma dessas três informações. Então, por exemplo, triângulo equilátero com três lados iguais, né? Então, aqui vale 4 metros. Poderia perguntar, quanto vale o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, 4 mais 4 mais 4, perímetro igual a 12 metros. Aqui é só uma sugestão de pergunta, tá certo? Já o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, né, e uma diferente. Normalmente, a diferente o pessoal chama de base. Tá? Então, aqui seria a base do triângulo, e aqui os dois lados iguais. Certo? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, porque ficou um pouquinho a mais. Tem gente que não vai entender o que foi que aconteceu. Deixa eu fazer de novo aqui o desenho. Tá aqui, pronto. Então, aqui, por exemplo, 6 metros. Aqui vou dar um exemplo, 10 metros. A partir do momento que eu falei que esse lado vale 10 metros, não sou obrigado a desenhar o terceiro lado, certo? E se eu fizer isso aqui, fica mais romântico ainda. Significa que esse lado é igual a esse. Dois tracinhos, quer dizer que esse aqui é diferente desses dois. Enfim, o perímetro nesse caso seria 10 mais 10 mais 6. Perímetro igual a 26 metros. Lembrando que aqui é uma sugestão do que pode acontecer. Mas nós não veremos questões ainda desse tipo, tá bom? E escalenos são triângulos com três lados diferentes. No caso, se você for calcular um perímetro, né, vai ser obrigado a dar três informações aí. Como assim, professor? Sei lá, 5 metros
7 metros, 10 metros. Inventei aqui. Então, o perímetro, nesse caso, é 5 mais 7 mais 10. Se você somar, vai dar 22 metros. Enfim, essa aí é a classificação do triângulo em relação aos seus lados. Professor, mas tem outro tipo de classificação? Tem. Então, tem de acordo com os seus ângulos. Eita, professor, eu tenho que decorar isso? Bom, eu vou falar para você o seguinte. Isso a gente vê desde o sexto ano. Desde o sexto ano, a gente vê isso. Certo? Então, eu acho que já está na hora de decorar isso, se por acaso você não decorou. De acordo com seus ângulos, aí ele pode ser chamado de triângulo retângulo, pode ser chamado de triângulo acutângulo, e pode ser chamado de triângulo reto. Oh, desculpa, triângulo obtusângulo. Obtusângulo, pronto, tem um acento aqui no zan. Eita, professor, mas e aí? Como é que funciona isso? O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Está escrito aqui, ele tem um ângulo reto. Exemplo, tá aqui, triângulo retângulo com ângulo reto de 90 graus. Lembrando, ele pode estar assim, o triângulo pode estar desenhado assim também. Por ser muito comum assim, muitos exercícios, principalmente da ETEC, têm o triângulo desenhado dessa forma. Ao contrário, assim, sabe? Com a hipotenusa para baixo. Aí muita gente não consegue perceber. Nossa, meu, cadê a hipotenusa desse triângulo? Meu, a hipotenusa é sempre o contrário do ângulo reto, ó. Ele fica do lado oposto. Ele não toca, né? Ele não é adjacente. Ele é o oposto. Adjacente é algo romântico também para falar depois. Então, aqui, o triângulo retângulo, aqui tem um ângulo reto, e todo mundo sabe que isso aqui é 90 graus. Triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Eita, professor, peraí. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, estou inventando, 80 graus, 60 graus, 40 graus. Então, aqui é um triângulo acutângulo, certo? Todos os ângulos menores que 180 graus, ou todos os ângulos menores que 90 graus. Tudo bem? Agora, observe o seguinte. O triângulo equilátero que eu tinha mostrado aqui, ó, ele tem 3 lados iguais. Então, também terá 3 ângulos iguais. 60 graus, 60 graus, 60 graus. Daqui a pouco eu falo por quê. Enfim, meu, se ele tem 3 ângulos iguais e todos são menores que 90, ele também é um triângulo acutângulo? Sim, ele também é um triângulo acutângulo. Tá certo? Então, tome cuidado. Porque o triângulo equilátero em relação a lados é chamado de equilátero. Mas em relação a ângulo, também é chamado de acutângulo. Porque todos os ângulos são menores que 90 graus aqui. Enfim, acutângulo, todos os ângulos são menores que 90. Retângulo tem um ângulo maior que 90. E o obtusângulo? O que é um obtusângulo? Tem um ângulo maior do que 90. Vou dar um exemplo aqui. Aqui um triângulozinho assim. No olhômetro você consegue perceber que ele é maior que 90. Se eu fizer um tracinho aqui, ó, esse aqui é 90 graus. Esse pedacinho passou de 90. Então ele é maior que 90. Certo? Então aqui é um triângulo obtusângulo. Eu tenho um ângulo maior que 90. Normalmente, tá, gente? Esse ângulo, né? Ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Perfeito? Então, essa é a segunda classificação que vocês precisam memorizar
para vocês poderem entender os enunciados que aparecerão no futuro. Não tem conta nenhuma aí, não tem ainda propriedade nenhuma, é só questão de nomenclatura. Espero que tenham entendido. Até a próxima, galerinha. Valeu!